Você já ouviu falar em apitos de cachorro? Esse termo voltou à tona nos últimos dias, após um caso polêmico envolvendo um youtuber brasileiro. Ronaldo Souza, mais conhecido como Gato Galáctico, foi acusado por algumas pessoas de ter utilizado de apitos de cachorro em uma foto recente que publicou. Nessa foto em específico, ele aparece com um copo de leite na mão. E como isso pode ser um símbolo para um grupo extremista, é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai explicar o que são apitos de cachorro e hoje eu tô aqui com o Digo Black na câmera Stay que vai me dar a meta de likes. Meta de like hoje eu quero 5.850 likes. 5.850 likes então, e a gente vai começar falando sobre o que é o apito de cachorro definitivamente, né? Porque o apito de cachorro é um termo que foi feito lá na Austrália, que foi criado na Austrália, quando eles percebiam que sinais eram emitidos dentro de discursos de pessoas do governo inglês para pessoas que queriam essa liderança inglesa dentro da Austrália. Então os caras falavam no meio do discurso algo que na Inglaterra passava batido, mas na Austrália não, tinha um outro peso. Então na Austrália foi criado o termo apito de cachorro. Isso significa que os apitos de cachorro surgiram nessa época, que essa época no caso é 1990, né? Não, na verdade os apitos de cachorro já existem há um bom tempo e só nessa época ganharam então um termo correto. Por que o termo apito de cachorro? Porque o apito de cachorro ele é bem simbólico. Somente o cachorro ouve, né, o apito. Quando você assopra, você não consegue ouvir, mas o cachorro ouve. E é basicamente isso, né? É algo que você vai comunicar através de um símbolo, através de um número, alguma coisa do tipo, que vai representar alguma coisa que provavelmente é proibida e que alguém que conhece esse símbolo por talvez simpatizar vai reconhecer e vai poder conectar com você ali e fazer um contato e vocês se unirem para poder fortalecer essa ideia. Então é um meio de comunicação silencioso que você consegue utilizar mesmo sendo proibido. Por isso que eles não vão utilizar uma coisa que claramente só quem é nazi, por exemplo, nesse sentido, né, usaria, né? Não vão fazer alguma coisa totalmente diferente. Eles vão fazer algo que seja comum. Por exemplo, sei lá, se fazer assim, pode ser que em algum momento eles se tornem em algum símbolo, entendeu? E aí a galera vai fazer um pro outro, e o cara vai fazer pro outro, e até o cara vai ficar um pouco meio que na dúvida. Por isso que ele vai ter outros. Aí vai fazer outras coisas meio que para poder confirmar. Vou dar um exemplo. O número 88. Esse número é considerado um apito de cachorro por conta de um código simples que é feito, onde o número da letra, né, a posição da letra, é transformado em um número. Então, o número 1 é a letra A. O número 2 é a letra B. O número 3, a letra C, certo? Seguindo essa ordem, o número 8 é o H. O H é de reio e o outro, a gente já sabe, né? Então, os dois H juntos dá 88. 88. Então esse número ele já foi debatido em vários países. Eu até comentei no vídeo de ontem que ele é proibido o uso em alguns países da Europa e ele realmente é proibido. Quando que ele é liberado, que é entendido? Quando tem alguma história por trás. Obviamente a pessoa tem como justificar, né? Por exemplo, padaria 88. Tá, tem uma padaria que fica justamente no número 88. Ele botou esse número, ele não sabia de nada disso, colocou lá e tá lá há muito tempo. Pronto, tá bom. O cara fundou a padaria em 88. Ele nasceu no ano de 88. Ele tem alguma coisa. Agora o cara não tem nada e tá usando esse nome. Provavelmente alguém vai até ele e vai tentar descobrir por que ele tá usando. Então, no mínimo, ele vai ter que justificar isso. Um exemplo, o Buffon, o goleiro Buffon, ele, quando tava no início da carreira, jogando no Parma, ele usou o número 88 lá na Itália e deu um debate do caramba. Tipo, ele teve que mudar depois, tanto que ele não continuou usando na carreira dele, né? Porque na Itália se sabia que tinha essa conotação e tudo mais. E até recentemente, pra não ficar num exemplo antigo, a gente teve na Alemanha a Adidas fazendo pra essa Euro de agora, a camisa da Alemanha, com os números numa tipografia. E nessa tipografia, o número 4 parecia muito com aquele S da SS. E o número 44, então, parecia que formava a SS de fato, né? Numa camisa da Alemanha ainda, né? Então a Adidas teve que voltar atrás, remover esse número, porque esses números e esses símbolos têm sim proibições nesses países. Então a gente sabe que todo apito de cachorro é algo que a gente vai usar no dia a dia, infelizmente. Como por exemplo o número 88, a gente vai tirar ele. Agora quanto que é o dobro de 44? Não é mais 88. Não, a gente tem que usar, é obrigado, tá? E mesmo assim, ele tem essa conotação. O 14 também é um número problemático. Por quê? O 14 representa as 14 palavras do Manifesto Supremacista Branco do David Lenin. Esse cara fez ali uma frase que tem 14 palavras, que eu não vou citar aqui agora, mas essas 14 palavras são um termo, quando fala das 14 palavras, tá falando desse lema que eles seguiam, né? E que é algo totalmente linkado com essa ideia supremacista. Então, tipo, 14 normalmente é utilizado com uma barra e do lado da barra tem o número 88, tá ligado? Então, tipo, eles botam 14/88. E, inclusive, isso é pichado aqui no Brasil. Já tem alguns locais onde foi descoberta. Tem, por exemplo, uma foto que vocês vão ver aqui agora, que é uma pichação em Minas Gerais, certo? Com esse símbolo. Então, e do lado tem até uma suástica, né? Porque vocês podem ver que a intenção é muito clara. 14/88 é por conta disso. Tá? Um outro símbolo que pode parecer, tipo, algo até meio, sei lá, místico, né? Pelo formato e tal, são os 3 parênteses.
literalmente 3 de um lado, 3 do outro. Então aqui, as conchinhas assim, certo? Ele é conhecido como eco e esse símbolo é utilizado para destacar nomes de pessoas ou organizações que são judeus ou que têm associações judaicas. Então ele é utilizado para marcar pessoas, ele é utilizado de uma outra forma. Ele pode ser feito, por exemplo, do lado de fora de um bar, talhado ali num canto, tá ligado? Para quem passar ali e ver isso, aquela pessoa que sabe vai ver e vai falar, sei o que rola aqui, tá ligado? Talvez evitar comprar por ali, talvez seja essa força que o cara tenha no momento, mas com um desejo de algum dia fazer algo bem pior, entende? Então, tipo assim, isso aqui é pra um nível de pessoa, inclusive, que tá envolvido com uma causa muito clara de antissemitismo. Então, tipo, pode ser, inclusive, uma pessoa que não necessariamente tem envolvimento com esse movimento nazi, mas tem um outro envolvimento, tem algum envolvimento, inclusive, religioso, ideológico, político, né? Porque tem países que são contra, por exemplo, a existência de Israel por motivações que não envolvem a religião, certo? E tem pessoas que são totalmente contra as pessoas de Israel, que são judeus, por conta disso. E isso acaba entrando dentro da mesma categoria, e por isso os símbolos podem ser compartilhados. A gente explicou isso, inclusive. O apito de cão, ele não é somente um símbolo que se refere aos nazis. Ele pode ser usado em qualquer tipo de movimento que queira passar algo, que queira passar de uma forma... despercebida. Por exemplo, tem uma forma de chamar o crime organizado lá no Rio de Janeiro, que é o trem. É o trem-bala. Tá ligado? E muitas vezes, em muitas músicas, não em todas, não tô falando que em todas, por isso que eu tô falando, esse é o negócio do apito canino, né? Tipo, não é em todas, às vezes vai passar batido, mas às vezes os caras vão falar o trem bala, e eles estão falando do crime organizado. Se você pegar a letra e tiver algum sentido com isso, tipo assim, tá ligado? Tipo, quem tá pagando aqui é o trem bala, talvez seja isso, porque é uma forma de chamar, e de tu não falar diretamente. Quem é, sabe? Não quem é do crime só. Quem convive, quem vê ao redor, quem conhece de fato ali a situação e o contexto local, vai entender, tá ligado? E quem é de fora não vai entender. É quase como se fosse uma gíria do bairro, assim, né? Quando Mamãe Falei foi fazer um react da música do Racionais, e ele falou que tomar geral era chegar saltando lugar. Sim. Que o Mano Bel fala, especialista em tomar geral, tá ligado? Aí ele fala, especialista em tomar geral, chegar tomando lugar, tipo, e aí... Tá ligado? Uhum. E aí eu falei, não é isso, né? Tomar geral é tipo levar geral da polícia, tá? Ficar tomando um atraque, tomar, né? Enquadro da polícia. Então, tipo, ele entendeu de uma forma porque ele não conhecia aquilo. Então isso pode ser visto como um apito? Nesse caso não é um apito, é mais um dialeto, alguma palavra do tipo assim. Mas o apito também pode ser feito assim. Por exemplo, você pega uma palavra que foi utilizada naquela época por tal pessoa ou um símbolo que representa aquilo, como por exemplo nos crimes organizados é muito comum. A Calvin Klein é utilizada pelos Bloods porque o CK significa Creep Killer, que seria o cara que tira a vida de quem é creep, né? Então, como eles são rivais, eles vão lá e usam isso. Enquanto isso, quem é do Crips costuma ostentar um Burger King, que é o BK, né? Que é o Blood Killer. Então, esses símbolos cruzados de coisas que você precisa meio que estar por dentro pra entender, tá ligado? Acontece também aqui, inclusive nos símbolos nazi. Mas alguns que a gente pode ter pra vocês que já são reconhecidos assim, são, por exemplo, as runas e símbolos nórdicos. Como eles tinham essa ideologia pautada na raça ariana e tudo mais, eles buscavam muita coisa lá da cultura nórdica e se apropriaram disso. Todos esses símbolos, como a gente falou, eles se apropriam, né? Não são deles. Eles pegam e passam a utilizar. E aqui, eles fizeram isso com a runa Odal e a runa Tyr. As duas que originalmente tinham outras conotações, hoje também são símbolos que, inclusive, tem gráfica que não imprime. Por exemplo, tu quer fazer lá um panfleto, vai colocar isso aqui, a gráfica vai ficar, não, isso aqui não, amigo, tá ligado? Isso aqui eu não vou fazer. Ah, tem tatuador que já reconhece e fala, não, isso aqui eu não faço, tá ligado? Porque já é um negócio que entra pela listagem de um símbolo daquela época. Pô, isso é muito doido, tá? Porque eu já vi muita gente com tatuagem de runa que eu acho que até nem deve saber o que deve significar, tá ligado? Porque, tipo, isso aí é o pior, tipo, tu pegar uma imagem da internet e botar na tua pele, tá ligado? Cara, a gente foi pra Cancún e a gente viu um cara que tinha uma tatuagem aqui no braço, assim, tá? E era uma dessas que, tipo assim, se tu não entender, tu vai achar que não é nada, tá ligado? Era uma cruz celta, que é um outro símbolo, né? É um outro apito. Essa cruz, ela realmente tem uma história cristã, ela surgiu assim, foi usada assim, e eles se apropriaram. E até algo pra gente parar pra pensar, né? Eles pegaram um símbolo budista, que é ali a suástica, e transformaram no que transformaram. Ah, não é exatamente igual o que era, né? A suástica budista, mas é a suástica dela. Imagina se ele faz isso, por exemplo, com a cruz, de fato. O símbolo dele fosse a cruz. Hoje em dia, a gente já tá debatendo se a gente usa ou não a cruz, que é um símbolo gigantesco. Isso é muito louco. Por isso que lá na Ásia os caras continuaram usando. Porque é sagrado pra eles. E meio que, esse cara veio, fez o mal, usou o nosso símbolo, foda-se o que ele fez. Não é isso que representa o nosso símbolo, tá ligado? Tem essa cultura. Por isso que pra nós, às vezes, é difícil de entender um cara que usa isso, porque parece, pô, mas por que o cara tá usando? Não tem outro símbolo lá da religião pra usar? É por isso, tá? O cara já tava usando antes, veio um cara, fez o mal, e aí ele falou, pô, foda-se esse cara, eu vou continuar aqui usando por causa da minha religião. Ele já tava acostumado antes, né? Exato. E a gente viu esse cara com essa cruz de celta.
cara tava aqui e tal. Foi doideira. E tava ele, um outro amigo dele bombado, e eles pararam lá do Digo e, né, o Digo pode falar, tipo, os caras ficaram... É que foi foda porque a gente tava na piscina, né? E daí eu e o Fábio entramos em choque porque a gente ficou pensando assim, tipo, será que é? Porque a gente faz vídeo, vocês sabem, né? Então a gente, tipo, olhou e ficou imaginando, tipo, será que é ou será que não é? Mas a cara dos caras já dizia tudo, tá ligado? Então, tipo, a gente só pegou e saiu da piscina. E tipo, não, mas lembra quando a gente tava no bar? Que tinha os mesmos caras, então... isso era isso que eu tava falando. Na piscina a gente viu esse pela primeira vez, aí a gente ficou com isso, será que é e tal? Aí a gente tava lá no bar, e aí o cara meio que chegou assim, ficou olhando assim, diretamente pro Digo, assim, e a gente ficou tipo, caralho. Ele ficou... O mais foda é que ele ficou, tipo, olhando pra minha cara, aí ele fazia assim, ó, tipo... E ria, tá ligado? Aí eu falava, tipo, pro Nicolas assim, pô, mano, tô com muita raiva, mano, vamos pegar aquele cara lá de soco, tá ligado? Aí eu falei, não, calma, não sei o que. Aí, mano, mas era foda, porque, tipo, o cara tava na tua frente, tipo, tirando com a tua cara, tá ligado? Tipo, e tu não sabe como reagir, tá ligado? Porque a gente tava fora do país também. A gente tava num lugar, como é que é o nome? Era American alguma coisa, né? Mas era tipo sonho americano, tá ligado? Um bagulho assim. Era só pra americano, tá ligado? Tipo, o nome do lugar já meio que dizia isso. E tava cheio de americano. Sim. E aí eu falei, tipo, pô, mano, era no primeiro dia isso, eu falei, obviamente a gente já entendeu que esse cara, o que ele tá odiando aqui, tá ligado? E tipo, obviamente esse local é feito pra esse cara, tá ligado? Então, tipo assim, a gente vai reagir aqui, a gente, tipo, vai se fuder legal, tá? Provavelmente vai acabar nossas férias e é a nossa primeira viagem pra fora, tá? E aí eu falei, mano, eu acho que, tipo, tu pode tipo, fazer isso porque é justo e a gente também pode tentar, tipo, curtir aqui o nosso momento e fazer esse cara espumar de raiva sabendo que a gente tem a mesma condição de estar fazendo isso do que ele, tá ligado? Porque naquele momento foi isso. Pô, isso foi o que mais me e a moda era isso. E pra vocês verem como realmente essa situação ela acontece, por exemplo, nessa vez deu certo. Eu contei uma vez pra vocês que eu fui num lugar, tinha um cara que tava com uma camisa de um time tal, não vou falar qual, de um time tal, que era um time lá que, porra, já tem uma fama muito ruim, tá ligado? E tipo, era o número 88. E tinha um sobrenome italiano. Nossa. Aí eu fiquei, tipo assim, será que é o nome de um alguém de algum lugar? Aí eu peguei e joguei assim. Mas você vê, tipo, não tinha como confirmar, então não falei nada. Não mudei o jeito de tratar nem nada, né? Pesquisei pra ver o nome, não tinha nada e tal. Eu falei, realmente acho que é viagem minha. E aí eu conversando com o cara falou, tipo, tenho tantos anos. Aí eu fiz as contas, nasci em 88. Aí eu falei, tá ligado? Menos mal. Mais aliviado, né? Aí eu fiquei, caralho, tipo, porque tu pode começar a ficar também meio perturbado com isso, que não é o ideal, né? Tu tem que ter algum tipo de confirmação de fato ali, né? Pra ver o negócio. Bom, agora a gente vai falar sobre a Stake. A Stake é a nossa patrocinadora. Se você ainda não conhece, é um local perfeito para quem curte esporte. Você curte futebol? Você pode acompanhar os jogos lá na Stake. Você pode acompanhar jogos que estão do Brasileirão, da Libertadores, da Premier League. E você pode acompanhar também NBA. Inclusive na NBA, a Stake tem as melhores odds do mundo. É uma parceria que tem lá com a NBA e por isso ninguém vai te pagar tão bem quanto a Stake. Tudo isso, se tu quiser assistir, não precisa nem apostar. É só abrir uma conta, colocar lá o cupom Planeta Novo, cria lá uma conta, não precisa apostar, vai dar pra assistir. Já dá pra ver os jogos da Libertadores, dá pra ver o Brasileirão, como a gente falou, Premier League, NBA, Fórmula 1, e vai poder ver tudo ali em 4K, tudo certinho, certo? Então, a Stake tem grandes parcerias, tem com o Drake, por exemplo, e se você quiser aproveitar essas parcerias para ter promoções, vai lá, cria sua continha, e é isso aí. Mas, por exemplo, beber leite cru é um símbolo porque teve uma associação feita pelo Conselho Nacional de Laticínios dos Estados Unidos, cara, em 1920, nem é alemão, e é antes, mais ou menos uns 20 anos antes, né, uns 15 anos antes. Eles fizeram um panfleto na época falando que quem usava leite, seus produtos normalmente, eram pessoas brancas e eram progressistas na ciência e em todas as atividades do intelecto humano, pessoas mais inteligentes, segundo eles, né? Então, tipo, desde então virou um símbolo e tem várias explicações, né? Pode ser, por exemplo, porque é o branco puro, né? Diretamente. E tem gente que fala que, inclusive, é porque tem um estudo que diz que pessoas negras têm um alto índice ou um índice maior de problemas com laticínios, né? Com lactose e tal. Tem mais tolerância, né? Então, poderia ser por isso também. Mas eu acho que foi ganhando mais sentido com o tempo e surgiu disso aqui, desse papo lá no início, né? O símbolo de OK que a gente conhece, que é aquele lá meio que tá tudo certo, né? Que a gente conhece, ele também tem dois símbolos. O primeiro é porque tu faz o 3, quando tá fazendo aquele símbolo. O 3 pode ser o terceiro Reich, que é o terceiro governo alemão de poder, que era a ideia do bigodinho que a gente sabe. Também porque ao mesmo tempo, quando tá fazendo, esse 3 pode ser tipo ali um W, entendeu? Ele forma um W. E do outro lado você fica ali com a bolinha e com a haste que forma um P. Então é um W e um P que significa White Power. Pô, certo? Isso aí é muito loucura, porque os caras pensam em tudo, né, mano? Exatamente. Obviamente, é pra passar a batida, ele tá ali. Aquele cara que foi preso por entrar dentro de uma mesquita lá na Nova Zelândia, se eu não me engano, Nova Zelândia, acho que foi,
que entrou atirando e gritou até PewDiePie, lembra? Sim, lembro. Esse cara, ele quando tava lá pra ser preso, ele fez esse símbolo. Esse cara fez esse símbolo, tá ligado? Ele era um cara supremacista branco. Então, tipo, esse cara fez esse símbolo, a gente sabe o que significa. Os relâmpagos do SS, como eu falei, que foram cortados lá na campanha da Adidas, também é um ótimo símbolo que a gente vê sendo utilizado por aí. E, cara, às vezes ele é utilizado de forma incorreta por alguns designers que fazem aí, tipo, logos e coisas do tipo. E tem até uma regra, cara, que tu tem que, tipo, parece um bagulho bem besta, né? Quando tu faz uma logo, ou quando tu faz qualquer coisa, só não pode parecer duas coisas. Não pode parecer um pinto e não pode parecer um negócio nazi. Isso é sério, tipo, é sério. O outro símbolo que esse aí já é um pouco mais difícil da pessoa usar sem ter a intenção de fato, né, de ser, é o sol negro. Ele já há um bom tempo vem sendo batido na mídia, então quem usa normalmente sabe por quê, né? Ele foi utilizado na sede da SS para poder planejar coisas, como por exemplo a escola militar da raça ariana, que ia desenvolver a raça pura e tudo mais. As coisas mais doentias que foram desenvolvidas na época do governo deles, né? Foram desenvolvidos nessa sala que tinha lá no meio esse sol negro, né? Que era um grande símbolo desse e que já foi utilizado, inclusive, como pet militar aqui no Brasil, porque o que acontece? Ele era um pet militar alemão. E aí ele vai indo com o tempo, o cara que não sabe, ele vai usar um pet militar, ele pode achar que aquilo é só um pet militar. Porque eles utilizaram também outros pets que continuaram sendo utilizados por todo mundo, como por exemplo a Cruz de Ferro. Certo? A Cruz de Ferro, ela ainda é utilizada, aqui no Brasil é utilizada, os militares utilizam ela, porque é a mesma coisa, a mesma lógica da swastika, né? Quem já usava não vai parar de usar por causa do cara. E essa Cruz de Ferro, inclusive, era o nome de um site, esse site que foi feito para reunir pessoas do tipo, que estavam escondidas por aí pelo mundo todo, para poderem conversar e começar a montar milícias de fato, para poderem, tipo, se armar e coisas do tipo assim. Tanto é que o Batalhão de Azov, que é o batalhão lá do Prigozhin, que tava lá acontecendo o Putin na Rússia e tudo mais, né? Esse batalhão, que tinha um laço muito forte com os nazis, esse batalhão teve ali os seus líderes se encontrando pela primeira vez através desse site, que era o site Cruz de Ferro. Tanto é que esse nome Cruz de Ferro é um nome em português. Então o site era brasileiro. Quem criou foi um brasileiro, um site que depois fez vários grupos no mundo surgirem, inclusive uma milícia, que depois virou um exército. Olha que doideira. Um outro número que também tem ligações é o número 13. Então esse número segue a mesma lógica, né? Porque ele representa a letra M, e M poderia ser de milícia ou mobilização, que são palavras que têm relação forte lá com a época, onde, por exemplo, tiveram momentos onde teve a criação de um exército, onde as pessoas foram pra rua para poder caçar judeus e coisa do tipo, né? Onde a mobilização e a milícia que foi criada na época foi importante para criar todo o movimento, né? Então, o número 13, que também é utilizado por facções, né? E que também é utilizado, por exemplo, por um partido político aqui no Brasil, que também era utilizado pelo Zagallo. Tá. Então o Zagallo, coitado, não tem nada a ver. O Zagallo nem é petista, talvez, e nem, né? Nem, não é nada, coitado. Não é nem da facção, não é nada. Coitado do Zagallo. Mas se tiver o 13 do lado de um 88. Aí o Zagallo tá ferrado. Aí você já começa, né? A associar. Não é? Sim. E um outro símbolo, que esse símbolo, cara, ele é colocado em locais. Ele é colocado, tipo, em um bar e coisa do tipo assim, tá? Então, tipo, tu vai lá num bar, tu entra num bar, por exemplo, bar 88. Ou bar 14, um símbolo mais discreto, vai. Bar 14, né, que é mais difícil da galera associar. Tu entra lá e tem um rótulo, que é esse que tá aparecendo aí, que é do Zyklon B. Esse Zyklon B era o gás que é utilizado nas câmaras de gás, naquela época com os judeus. Então, esse rótulo é uma confirmação. Então, tipo, talvez não vai estar no nome do bar, mas tu vai abrir lá o menu e vai ter, tipo, escrito nos nomes, sabe? Aí vai ter lá o Drink 88. Ah, entendi. Tá ligado? Aí tem o Drink 88, aí tu olha no lugar e tem esse negócio aí de gás. É uma forma de confirmar. Então, tipo assim, são inúmeros tipos de símbolos. É mais fácil pra eles do que pra nós, que a gente tá sempre correndo atrás, a gente tá descobrindo e eles estão inventando. Então, tipo, eles sempre vão estar na frente, basicamente, né? E quando a gente descobrir, normalmente vai ser algo que a gente já fazia. Então, tipo, ou então que a gente não fazia, mas que era tão... que a gente não percebia. Tá ligado? E quando a gente perceber também, não vai significar que sempre são eles. Então, tipo assim, é algo que é bom a gente saber pra gente não fazer e ser confundido. Principalmente se a gente estiver visitando um país que é mais elaborado com isso, um país que entende dos símbolos. Por exemplo, vai pra Berlim, o pessoal vai entender, tá? Então, tipo, tu vai pra Berlim e aí tu fez a merda de algum momento na tua adolescência ter tatuado o sol negro, achando que é um símbolo de paz, tu vai se fuder. É verdade. Tá ligado? Então, tipo assim, é bom consultar coisa, inclusive. Quando tu for tatuar qualquer coisa, é bom tu consultar. Tipo, isso é verdade. É uma primeira coisa, tipo, se for em outra língua, se for um símbolo, ver tudo que pode ter de representação, porque realmente pode representar, sei lá, amor, paz, prosperidade, e ao mesmo tempo ter sido um símbolo nazi. Inclusive, eu até vi sobre isso, porque tem gente que tatua Buda
sabe? A imagem do Buda e tudo mais. E dizem que não pode tatuar o Buda debaixo da cintura pra baixo, no caso, né? É um desrespeito? Isso, é um desrespeito. E eu vi que tem várias pessoas que tatuam na canela, na coxa, na bunda, na virilha, ou até na panturrilha. E quando chega no país, eles são presos. Tipo assim, preso, não é tipo, não, tudo bem aqui, eu vou levar uma... Não, é preso, porque olha só a cagada que tu fez, tá ligado? E os caras mandam deportado, mano. Então, um apito de cão, pra que ele serve no final das contas? Pra gente saber, quando tem realmente ali um excesso no mesmo local, a gente pode ficar meio que desconfiado com aquela pessoa. Se a gente tiver acontecendo outras vezes, a gente já fala, né? Tem isso aqui. E se a gente tiver a oportunidade de ver um discurso da pessoa e a gente vê que realmente lembra aquilo que a gente já imaginava, aí é uma confirmação. Talvez não seja uma confirmação como prova pra tu levar pra frente judicialmente ou algo do tipo, mas tu pode ficar esperto com as pessoas que tá querendo dizer algo, né? E pensar o seguinte, pessoal, na época, fora a Alemanha, o local que tinha mais pessoas que eram nazi no mundo era o Brasil, tá ligado? Então o Brasil, ele foi um local que teve tipo um impacto desse movimento. É normal ter pessoas por aqui, por incrível que pareça, que vão estar envolvidas de alguma forma. E do outro lado também tem aquele negócio, né? Não dá pra confirmar nada com todo mundo, não dá pra bater no teu avô porque ele tem uma camisa com o número 88, que às vezes é o ano que o Palmeiras dele foi campeão, tá ligado? E é isso, entendeu? Tipo, o número 88 existe ainda, tá ligado? Infelizmente, vai continuar essa loucura aí. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu o tema, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente um outro tema que eu escrevi por aqui. E se possível, vira membro aqui do canal que vai ajudar a gente bastante. Valeu!